Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quero convidar você a participar das nossas redes sociais, @manhãviva, porque eu não sei se você é os chamados desorganizados. E tem gente que tem desculpa, né? Ah, mas eu entendo, essa aqui é a minha organização, né? E só que já é comprovado, né? A organização faz a gente ganhar tempo, né? Traz qualidade de vida, são tantos benefícios. Então, todos os desorganizados de plantão, por favor, se comuniquem, passe o zap, porque hoje é dia de dica. A gente trouxe até um guarda-roupa, olha aqui o nosso cenário. A gente vai mostrar na prática, passo a passo, como organizar um guarda-roupa, como otimizar um espaço. E aquelas roupas que a gente quase não usa, o que fazer com elas? Será que pode misturar sapato dentro de guarda-roupa? E o guarda-roupa dos nossos filhos? Como tirar também umidade de guarda-roupa? O que fazer com as malas? Meu Deus do céu, são tantas coisas que a gente tem dúvida, né? Pois é. Então já fica ligadinho, já pode mandar suas dúvidas, porque tem muita gente que manda no final do programa. Já começa a mandar agora, tá certo? @manhãviva. Mande suas perguntas sobre organização, principalmente de guarda-roupa. Tem organização da casa inteira. A gente já falou de organização de cozinha, hoje é só de guarda-roupa. E eu já vou parar de falar, já vou chamar ela, a personal organizer, Rosângela Reis. Bem-vinda, Rosângela, ao nosso programa. Obrigada. Vamos ajudar o pessoal de casa, né? Obrigada, Renata. Vamos ajudar. Gente, ela era bancária e deixou, né, essa área corporativa para ser organizer. Tá gostando? Muito, gostando muito. É apaixonante, né? É de brilhar os olhos todos os dias que a gente organiza a vida de alguém, traz bem-estar, praticidade, economia de tempo. Não é? A organização, ela proporciona muitas coisas na nossa vida. E você aprendeu a ser organizada ou você sempre foi organizada? Olha, eu sempre fui aquela de organizar as gavetas da família, de ajeitar as coisas desde pequena. Aí eu me casei e o meu esposo é um virginiano. E dizem que os virginianos são muito organizados e de fato ele é uma pessoa bem organizada. Nós tivemos um casal de filhos, de gêmeos, e aí quando os gêmeos chegaram eu senti aquela necessidade assim de poder ter tudo no lugar, de saber onde é que estavam as coisas. Eu tinha várias mamadeiras, várias chupetas, várias roupas. E aí eu comecei a consumir mais produtos, coisas de organização, produtos, tabelas, e fui criando uma forma de organização da minha casa, né, com as funcionárias que trabalhavam comigo, com a rotina escolar deles, né, berçário e tudo mais, porque eu trabalhava fora. E isso foi tomando conta do meu dia a dia. E aí eu me desvencilhei do mundo corporativo e aí eu resolvi investir nessa área. Uma amiga me incentivou, falou, olha, por que você não faz o curso de personal organizer? Você faz tão bem na sua casa, na minha casa, porque as amigas chamavam para organizar a casa das amigas. E aí eu resolvi me certificar para trabalhar efetivamente como personal organizer. Que legal. Agora vamos lá. Vamos falar de guarda-roupa, né? Para manter as coisas organizadas, para ganhar tempo, nossa vida tão corrida, né? Qual o primeiro passo para organizar o nosso guarda-roupa? O primeiro passo quando a gente resolve organizar o guarda-roupa é tirar o excesso. É muito difícil você fazer uma organização quando você tem muita coisa e tem muita coisa que você não usa mais. Então, o primeiro passo é você dar aquela olhada, tipo, isso me agrada? Há quanto tempo faz que eu não uso mais essa peça? Né? Eu digo sempre para os meus clientes, se passou 2 estações e você não usou, né, 2 verões, 2 invernos e você não usou aquela peça, dificilmente você vai usar novamente. Então é a hora de você desapegar, porque talvez uma outra pessoa vai usar aquela peça muito mais do que você, do que o seu guarda-roupa ficar lotado e não abrir espaço para uma nova peça que te agrada mais, que te deixa mais bonita.
estar ali dentro do seu guarda-roupa. Eu achei Esse é legal o essa primeiro passo. referência, porque às vezes a gente não sabe se são 6 meses, 1 ano, mas essa referência de 2 estações eu gostei, achei bem interessante. Isso sempre dá bastante certo. Se eu não usei há 2 estações, então eu não vou usar mais. Não vou mesmo. Tem que desapegar, né? Tem que desapegar. É. A gente trouxe aqui, como eu mostrei no início do programa, um guarda-roupa. Vamos mostrar já? Já vamos para lá? Vamos. E muita gente tem dúvida qual roupa pendurar. Vai para ali, por favor, Rosângela. Sim. Qual roupa? Vamos já abrir. Eu quero agradecer ao Minhocão Móveis. Essa loja fica aqui em Cachoeira Paulista, nosso parceiro aqui do programa Manhã Viva. Inclusive, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros aqui da TV Canção Nova. Se você quiser ser um parceiro nosso, seja muito bem-vindo. São pessoas que se juntam a nós, né, nesse projeto de evangelização, né? Eles contribuem conosco, né, com o serviço, e aí ajuda a gente nesse projeto de evangelização. Nosso muito obrigada ao Minhocão Móveis. Então, vamos lá. Tem muita gente que tem dúvida sobre o que pendurar no cabide e o que colocar na gaveta. Qual é o critério? O critério para você pendurar ou colocar na gaveta é a estrutura do tecido. Eu tenho um tecido mole, né? O que eu chamo de tecido mole? Por exemplo, esse tipo de peça aqui, que é uma peça de linha, ela não é uma peça para ficar pendurada. Por quê? Ela é uma peça que, querendo ou não, ela faz um peso. Conforme ela vai pesando, o que vai acontecer? Ela vai marcar o ombro do cabide. Aí, sabe quando a gente sai que o ombro tá marcado na peça? Sim. Então, ela vai marcar. Então, peças de linha ou de lãzinha, a gente não pendura, a gente dobra. Camisetas, a gente dobra. Por que dobra? Porque também tem o mesmo problema. A camiseta é muito fina e o tecido vai marcar no cabide. Que mais? Peças molinhas, tipo roupa de academia. Tipo essa peça aqui? Essa peça aqui, por exemplo, que tá aqui, não precisa estar aqui, porque ela é uma peça que não amassa. Agora, essa aqui é uma peça muito encorpada, é uma peça que vai amassar se eu dobrar. Então, ela é uma peça de cabide. E ela não marca? No cabide, ela não vai marcar. Nós vamos falar já do cabide adequado para essa peça. Certo. Que não seria esse. Tem Essa cabide peça adequado pendura, também. essa peça pendura. Esses casacos terninhos a gente manda em pendura. Encorpado, pendura, entendeu? Essa peça dobrada, então a gente põe ela na gaveta. Já a gente fala da dobra. Peças assim, ó, de academia, também dobrada. São peças que não amassam. Tá, agora, uma vez selecionadas as roupas que ficam penduradas e as que ficam na gaveta, vamos falar agora da organização dos cabides. Dos cabides. Qual é a sugestão de organização dos cabides? Então, o primeiro passo é você padronizar os seus cabides. Por que padronizar? Vejamos aqui, ó. Aqui a gente já tem esse aspecto pra gente claro. Então, eu tenho aqui cabide de veludo, um cabide de arame, um cabide de plástico, um cabide de acrílico. E isso já me causa uma confusão visual. Entre o cabide e a peça, eu fico... Que peça eu vou pegar? Então, o primeiro passo é padronizar. E saber sempre qual é o cabide ideal. Esses cabides, que são cabides de arame, eles são cabides temporários. Então, são cabides assim, eu vou viajar, eu levo a peça, ela vem da lavanderia. Mas para permanecer a peça no meu armário, ele não é um cabide ideal. Ele é um cabide muito fino, um cabide que escorrega muito. Então, ele vai, com o tempo, danificar a minha peça. Então, eu preciso de um cabide melhor. O que nós, personal organizers, indicamos como cabide bom? Né? Os cabides de plástico são bons. Agora, o cabide de veludo, ele é um cabide maravilhoso. Por quê? Porque ele não escorrega a peça, por mais que a peça seja fininha. Ele tem, geralmente, um espaço para pendurar as de alcinha e ele economiza espaço. Olha o tamanho de um cabide de madeira e olha o tamanho de um cabide de veludo. Bem mais fino, né? Tá dando para mostrar aqui, gente, olha, a diferença aqui, ó, de um para outro, ó. Porque também, na organização, tem as máximas, né?
Sim, Otimizar espaço, otimizar espaço é uma das máximas. máximas. Se eu consigo colocar 5 cabides de madeira, se eu utilizar os cabides de veludo, eu vou usar 10 cabides de veludo. Pois é. Então, eu vou ter 10 peças. Por quê? Também é uma regra na organização. Um cabide por peça. Eu não posso colocar 2 peças no mesmo cabide. Por quê, Renata? Ah, Rosângela, por quê? Eu não posso colocar 2 peças no mesmo cabide? Porque eu não vou ver a peça que eu coloquei dentro. Eu só vou ver a peça que eu pus fora. E uma máxima na organização é tudo que eu vejo, eu uso. Então, eu não vejo, eu não uso. Não vou usar. E fica ali parado. Fica parado, entulhando o meu Isso é armário verdade. e levando à desorganização. Agora, quanto às roupas de verão? Por exemplo, a gente está agora, as roupas de estação, por exemplo, nós arruma estamos agora no verão. O que fazer, como guardar as roupas de inverno? Então, geralmente, eu falo para os meus clientes que tem pouco espaço. Quando você tem um armário amplo, você separa um lado verão, um lado inverno. Quando você não tem essa opção, você cria caixas e faz um rodízio de estação. Então, assim, eu estou no verão, então todas as peças que têm que estar à minha mão, então todas as peças que estão nessa região aqui, que são a região da minha mão de fácil acesso, são as minhas peças de verão. Então, eu vou ter meus vestidos, eu vou ter minhas blusinhas, eu vou ter as saias que eu vou usar mais. Certo. E as peças de inverno, o que eu faço? Eu coloco numa caixa, né? A gente pode ter uma caixa para demonstrar como colocar, ou num case de TNT, e eu coloco na parte superior. Eu coloco para cima, se eu tenho espaço. Coloco no maleiro. Não tenho espaço, eu coloco para baixo, que são os lugares que eu não vou ter muito acesso, que vai dificultar o meu acesso. Então, não vou precisar usar naquele momento. Por exemplo, aqui, se eu tenho uma gaveta que não está sendo utilizada, eu vou pegar todas as peças de inverno e vou colocar na gaveta. E aí, quando o inverno começar, eu vou fazer o rodízio. Eu vou descer as de verão e vou subir as de inverno, e vice-versa. Entendi. Agora vamos falar de um pouco de umidade do guarda-roupa, porque é um problema para muitas casas, né? O que fazer com a umidade do guarda-roupa? Você trouxe aqui Sim. algumas opções para se livrar deste grande problema, né? É uma opção simples e fácil de fazer em casa mesmo é a opção do giz, com uma folha de louro e uma canelinha. Você põe um saquinho, né? Pode montar um saquinho e fazer. O giz, ele vai absorver a umidade do guarda-roupa. A folha de louro e a canela, ela vai tirar aquela possibilidade da traça que fica ali no guarda-roupa e a canela vai trazer um cheirinho bom para dentro do guarda-roupa. Então, ela tira aquele cheiro ruim. Então, essa é uma opção caseira. Só que, assim, se o guarda-roupa tem muita umidade, ela não vai ser tão eficiente. Vai ajudar, mas não vai ser tão eficiente. Aí, no mercado, existem outros tipos de produto. Tipo as bolinhas de cedro, que elas também ajudam nessa questão da umidade do cheiro. E esse produto, que ele é um desumidificador, tá? Que você coloca no guarda-roupa. E ele é um produto de compra no supermercado, mas ele é de grande durabilidade. Ele dura em torno de 4 meses. Ele vai inchar, vai ficar cheio. Sabe aqueles potinhos que fica água no fundo? Eles também são bons. Esse tem um aspecto semelhante. Ele vai inchar, vai ficar bem cheio, assim, bem durinho, aí é o momento de trocar. Mas esse daqui, ele faz um efeito muito rápido. Ele é um dos melhores. E ele é próprio para guarda-roupa. Para né? guarda-roupa. Porque ele não gera água, então ele pode ficar no guarda-roupa. Exato. Achei bem interessante. E agora, vamos voltar um pouco lá na questão do guarda-roupa. A questão dos vestidos, aqueles vestidos, aquelas roupas de casamento que a gente usa muito pouco. O que fazer com essas roupas? Então, assim, ou você usa elas penduradas num cabide adequado, que seria um cabide de veludo, um cabide com preguinha para segurar a peça se ela for de alcinha, protegida por uma capa protetora, que pode ser uma capa de organza, pode ser uma capa de TNT, desde que ela tenha um visor. Nunca plástico, uma capa total de plástico. Ou um saco que vem da própria loja, por exemplo, né? Que às vezes quando a gente compra um vestido de festa, ele vem num saco. Esse saco você tem que tirar e descartar, porque o saco ele vai proporcionar o mofo e a umidade na sua peça. E se é uma peça super trabalhada, cheia de detalhes, ela vai estragar muito rápido. Nossa. Entendeu? Outra possibilidade, uma caixa com papel de seda.
esse fica perfeito. Deixa eu pegar aqui só para você ver. Certo. Um vestido de festa Ah, tá. numa capa protetora. Essa é uma capa de TNT, que é aquele tecido não tecido. Tá? Ela tem um visor para eu ver com o vestido. O preto, às vezes, em alguns vestidos é bom, porque ele diminui a claridade, a luminosidade, que pode também interferir na cor do tecido. E aí o vestido fica protegido. Ótimo. Porque usa muito pouco, tem que ter essa proteção, né? Porque senão ele vai pegar pó, né? Ele vai mofar e vai sujar. Ó, uma opção de caixa, voltando um pouquinho, para você, se você não tiver uma gaveta, você pode usar caixas como essa, né? E colocar na parte superior do As seu... peças que As de peças de estação, pra estação. Ou ainda, se você tem um guarda-roupa que tem muitos nichos e poucas gavetas, você pode usar caixas como essa na função gaveta. Por quê? Você vai pôr as peças E às vezes tem um espaço muito grande, né, entre uma Exato. divisória e outra, ali você pode criar gavetas. Porque se você for empilhar, o que vai acontecer? Numa pilha de roupas, de peças, por exemplo, a gente sempre diz que no máximo 5 peças. Porque se for mais que 5, a hora que você for tirar uma, você vai derrubar a peça. Efeito dominó. Efeito dominó. Então, usando a caixa, você consegue puxar como se fosse uma gaveta e tem mais. Olha o espaço que uma caixa dessa tem. Vai caber muito mais peças do que 5 peças, uma em cima da outra. Sim. Vamos falar agora de como dobrar as roupas dentro da gaveta? Vamos. Vou só tirar aqui para a gente poder ter um espaço. Muitas vezes o guarda-roupa vai ficando desarrumado porque as peças não estão dobradas, né? E às vezes a gente não está na dobra adequada. Adequada para quê, Rosângela? Qual a peça, qual a dobra adequada? Adequada para o espaço que eu tenho. Às vezes eu quero fazer uma dobra desse tamanho, sendo que eu tenho um espaço desse. Então, eu vou usar uma gaveta, eu tenho que medir. Né? E a melhor forma da gente medir isso é criar moldes para eu poder ter sempre a mesma medida. Então, nós trabalhamos com os gabaritos. A Personal Organize trabalha com o gabarito. Esse é um gabarito que eu trabalho. Mas pode ser um livro, pode ser uma tábua de carne que usa na cozinha, uma pasta plástica. Você vai otimizar de acordo com o seu espaço. Por isso que a organização ela é personalizada, que é de acordo com o espaço que você tem. O seu guarda-roupa é diferente do meu. Então, eu vou ver o espaço que eu tenho. Por exemplo, nessa gaveta que a gente tem aqui, que está desorganizada. Eu quero usar esse tamanho de medida. Então, quantos gabaritos desse eu vou ter? Então, eu vou ter aqui, com uma sobra, 3 espaços. Certo. Então, eu consigo fazer 3 medidas. Certo. Certo? Vamos dobrar um conjunto infantil, uma blusa de malha. E vamos dobrar esse aqui vamos deixar para o final. Que é a lingerie. Aqui, vamos dobrar as camisetas. Só para a gente ver as medidas como vai ser. Certo. Então, eu elegi esse daqui. Que pode ser também em casa, você pode substituir, como ela falou, pela tábua de carne, por um livro, né? Exato. É só o tamanho, é só a padronização de tamanho. Então, eu vou lá na minha mesa de passar, minha tábua de passar. Eu vou posicionar o gabarito bem no centro da peça. Certo. O livro, a tábua. E eu vou dobrar como de costume. Como Vale a gente para qualquer sempre... peça? Para qualquer peça. Ó, vamos dobrar essa, depois a gente vai dobrar a polo, só para você ver. E aí, eu tiro o gabarito. Nesse momento aqui, para pôr lá na gaveta, a gente geralmente faz isso. E coloca a peça em pezinho assim, que é o que a gente vai pôr ali na gaveta. Mas vamos dobrar mais uma, só para vocês verem. Ó, esse daqui, por exemplo, ela estava maior. Certo. Então, vamos colocar ela menor. A mesma referência
para dobrar, depende da peça ou eu posso, com a mesma referência para dobrar, eu posso dobrar qualquer tamanho de peça? Qualquer tamanho de peça. Ah, é? Geralmente, nas peças masculinas, a gente às vezes procura um gabarito maior, porque os ombros masculinos são maiores e, consequentemente, as camisetas maiores. Mas vai depender sempre do espaço que eu tenho. Certo. Não é a peça que vai determinar o tipo de dobra. Entendi, é o espaço. Porque, às vezes, eu faço isso com a peça e aí eu tenho vários tamanhos de dobra. E aí me causa desorganização. Entendi. Entendeu? Ó, vamos pôr lá na gaveta essas duas, olha, elas ficaram do mesmo tamanho, que pese ser peças diferentes. Gente, olha a dica maravilhosa, né, gente? Vamos pôr na gaveta de baixo, tá mais Lembrando que você pode fazer com tábua de carne. E tem participação aqui, ó, Rosângela. O Paulinho fala, o programa está maravilhoso, dicas interessantes demais. E é homem falando, hein? Coisa boa. Ótimo. A gente vai falar também sobre a arrumação de guarda-roupa de crianças. Tem mais. Marcinha Santos adora esse programa, a matéria é muito útil, coisa boa. Hoje está útil mesmo. Aline Cristina, para o guarda-roupa que tem muita umidade, deixar a porta aberta ajuda? Ajuda, né? Ajuda o guarda-roupa a respirar. Ajuda sim. Olha a diferença. Se eu uso uma peça assim e eu uso ela assim, olha o tanto de espaço que eu ganhei na minha gaveta. E aí o critério para selecionar as gavetas? O critério. Primeira gaveta, aquilo que eu mais uso, peça íntima. Certo. Então, lingerie, meias, sutiãs, cuecas, se for um armário masculino, meias. Então, a primeira gaveta é a gaveta da lingerie. A segunda gaveta é a gaveta de pijamas. É as roupas que eu menos uso. Se for uma gaveta grande, por exemplo, como essa, dá até para eu dividir pijama e roupa fitness, por exemplo, porque hoje quase todo mundo faz uma atividade física, uma caminhada, etc. Então, eu posso até dividir a gaveta nessas duas possibilidades. A terceira gaveta são as camisetas. E aí, a quarta gaveta vai depender da necessidade, né? São peças um pouco mais pesadas. Então, sempre da mais leve para mais pesada. Certo. Tem participação aqui, mais Rosângela, Tainara Martins, estou fazendo isso agorinha, me ajudem como utilizar bem os espaços e como fazer isso sem gastar muito. Então, ela tá arrumando guarda-roupa, gente. Nós não precisamos gastar muito, né? O negócio é simplesmente esse, é tirar o excesso, categorizar os seus cabides. Então, por exemplo, aqui a gente tem cabides de várias cores e, eu não posso fazer um investimento em cabide agora, comprar cabides novos, etc. Então, vamos lá. Categorize os seus cabides. Use todos os cabides azuis, por exemplo, para os blazers. Todos os brancos para saias. Todos os, pretos para as calças. Pronto, não tem problema nenhum, você não precisa gastar. Você vai categorizar ali, você criou categorias, fica até mais fácil para você achar. Você já vai lembrar que todo cabide azul que você pegar são cabides de blazer, por exemplo. Outros são cabides de saia. Então, criou essa categoria, você não precisa gastar. O gabarito, cria o seu gabarito. Pega uma revista, pega um livro, pega uma pasta. Então, você não precisa gastar. E para vencer a umidade, ela já deu aqui uma receita caseira. Você, se não puder comprar, né, um produto pronto, tem aqui, ó, giz, folha de louro e canela ou cravo. Então, vamos lá no plasma, porque tem passo a passo também da organização. Gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como fazer uma colmeia organizadora. Como a Rosângela falou, é onde fica a primeira gaveta, né? Que ficam as peças íntimas. Gente, é fácil, viu? É fácil de fazer. Você pode fazer personalizada para o seu filho. Você pode escolher o motivo ali, né? Do feltro. Ela tá de volta, a Raide, que vai nos ensinar. A gente volta no segundo bloco para mostrar no plasma o passo a passo da organização. Tem as máximas da organização e ela também vai nos ajudar a como fazer com as malas, né? Porque Sim. assim, a gente volta da viagem, o que fazer com as malas, tá certo? São muitas dúvidas, manda sua participação que ainda dá tempo. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, espera por nós.
Manhã Viva de volta hoje falando sobre organização de guarda-roupa. Atenção, os desorganizados de plantão. Avise o seu vizinho, as mães. Atenção para as filhas, né? Minha mãe mesmo ficava no meu pé. Então, atenção, porque hoje a gente está dando dicas, gente, super práticas, fáceis, muito legais, dá tempo, passa um zap para aquela pessoa, tem um monte de gente já mandando participação, dá tempo, @Manhã Viva, dicas, dúvidas sobre como organizar gavetas, a gente ainda vai falar bastante. Daqui a pouquinho, a gente também vai ensinar como fazer aquela colmeia organizadora que geralmente fica na primeira gaveta das nossas roupas íntimas, super fácil também de fazer. E hoje a dica é o Retiro Popular 2020, né? Dom Alberto Taveira, como sempre, né? Traz para nós esse convite para a gente caminhar na quaresma, né? Caminhando todos os dias com uma reflexão, com a passagem bíblica. Todos os anos a Canção Nova convida o Brasil. Nós, missionários, vivemos internamente e convidamos todo o Brasil a também viver esses passos da quaresma até a Semana Santa. É muito bom viver esses passo a passo, né, com Jesus. É uma reflexão muito profunda, então vale a pena. O título deste ano é Edificar a Igreja. Meu filho ontem perguntou, mãe, ele leu, né, edificar a igreja. O que é edificar a igreja? Eu expliquei para ele, o meu filho tem 6 anos. Então, vamos juntos edificar a igreja? Você pode adquirir este livro no 3186-2600 e aí também continua ajudando a Canção Nova a continuar evangelizando. Vamos continuar o nosso bate-papo com a Rosângela? Vamos lá no Plasma, Rosângela. Aqui tem o passo a passo da organização. Vamos lá para o primeiro passo. Muita gente mandando jogar fora, doar, manter. O que eu jogo fora? Eu jogo fora peças que estão rasgadas e não tem conserto. Peças íntimas, eu não tenho como doar. Nem reutilizar, então elas são jogadas fora. Meias, existem instituições que recebem essas meias para reciclagem de cobertores, então existem lojas e instituições que fazem isso. Então eu sempre oriento a juntar, leva no shopping, entrega lá, que tem instituições que fazem isso para cobertores para moradores de rua, por exemplo. O que doar? Doar aquilo que não te serve mais, que não te agrada mais, que não faz o seu estilo e que você não vai mais usar. Aquilo que eu falei, não usei 2 verões, 2 invernos, dificilmente eu não vou usar mais. E doar aquilo que também não tem uma memória afetiva, né? O que eu falo de memória afetiva? Eu gostei, eu ganhei da minha avó, eu gosto tanto dessa blusa. O que eu faço com essa blusa? Eu guardo como recordação. Você não vai mais usar? Então cria uma caixa, como aquela que a gente falou, uma caixa de recordação. Eu brinco muito que lá em casa, minha mãe guardava sempre uma peça de cada filho. Então, ela guardou um cobertor de uma blusinha de outro, o meu vestido do batizado. E aí, eu repeti com os meus, né? Guardei o vestido do batizado, guardei de outra a primeira roupinha da maternidade. Só que a gente guarda numa caixa de recordação. A hora que bate aquela saudade, você vai lá, pega a peça. Outra coisa, eu gosto muito dessa peça, só que ela não me serve mais. Mas eu vou emagrecer e eu vou guardar ela aqui. Não faça isso. Doa a peça, veste a peça para você ver como é que ela é, tira uma foto, doa a peça. Vai na loja e compra uma parecida, que te sirva, que esteja caindo bem, entendeu? Aí sim vale a pena você deixar, porque você vai usar. Se aquela ficar lá, você não vai usar. Aí o manter as peças que eu uso, de uma forma que eu veja todas elas para usar. Tudo que eu vejo, eu uso. Então é assim que eu tenho que manter. E é interessante você falar isso, que na Canção Nova a gente tem a prática do Retiro da Boa Morte, né? Que nada mais é do que a gente se preparar para a morte, né? Mas é um convite, a gente se confessa, a gente prepara a nossa alma, mas também a gente é convidado a se preparar externamente, arrumar as nossas coisas e tirar também aquilo que a gente não está usando. Então é um exercício espiritual, mas que também tem tudo a ver com aquilo que você está falando. Sim. E a gente é convidado a doar
aquilo que a gente não está usando no nosso guarda-roupa. É uma prática nossa aqui da Canção Nova. Tem um livro, Retiro da Boa Morte, você pode adquirir no 3186-2600 do Monsenhor Jonas Abíbio, nosso pai fundador. E é um convite mesmo, né? Para que ficar segurando o que a gente não usa? É um apego, é uma bagagem que pesa e que pode ser de outra pessoa, com certeza, como você está falando. Então, além de ser um exercício espiritual, também nos ajuda na organização, né, Rosângela? E libera espaço para coisas novas. Já teve aquela sensação de quando você organiza a gaveta, você fica leve? Por que você fica leve? Porque você tirou o excesso que estava ali. Você tirou aquilo que não te agrada mais. Exato. E aí a vida flui, né? A gente brinca muito, né? Desapega que a vida flui. Vamos para o próximo passo? Cada coisa em seu lugar. Criar lugares e categorias. Né? Eu brinco quando eu faço organização com crianças, assim, cada objeto tem a sua casinha. Então, se ele saiu da casinha para passear, ele vai ter que voltar para a casinha. Então, cada coisa em seu lugar. Então, cria lugares, cria categorias. Blusas, lingeries, calças, e aí devolvendo no lugar, a desorganização não vai acontecer novamente. Verdade. Vamos para o próximo? Coloque etiquetas de identificação. Importante. Isso é importantíssimo. Por que é importante? A organização faz sentido para mim, eu sei onde está. Sabe aquela coisa que muita gente tem assim? Mãe, onde está tal coisa? Olha, eu não acho tal coisa. Olha, está na gaveta tal. A gente não tem isso com a mãe? Mas, às vezes, se a gente identificar, não vai precisar. Porque a criança vai abrir a gaveta, o marido vai abrir a gaveta e ele vai ver lá a etiquetinha. Cuecas, meias. E tá tudo lá. Então, eu já identifico onde está. Etiqueta fora da gaveta? Ela fica... A gente vai pôr uma etiqueta ali na gaveta para você ver. Ah, legal. É bom. Aonde colocar a etiqueta. Ótimo. Próximo passo, proteja peças delicadas. A gente mostrou ali. Mostrou. Caixas para bordados, né? Vestidos de noiva que você quer guardar, envolto no papel de seda, uma caixa. Importantíssimo, né? Uma caixa, envolto no papel de seda. Nunca em plástico. Nunca em plástico. O plástico, ele nunca deve ser usado. O tecido tem que respirar. Exato, o tecido precisa respirar. Vamos para o último passo? Padronize os cabides. Que a gente já falou. Que a gente já falou no começo. Então, assim, não posso trocar, não posso investir, então eu padronizo. Crio categorias e padronizo eles. Vamos mostrar a etiqueta? Fiquei curiosa. Vamos mostrar a etiqueta. Como etiquetar a gaveta, gente? É uma dúvida, né? A gente não sabe se coloca fora, dentro, mas é interessante porque uma das máximas da organização é ganhar tempo. Se tá lá, identificado de longe, você já, opa, tá aqui, já sei o que é, não precisa ficar abrindo. Muito interessante. Essa é uma máquina de etiqueta, né? Isso, essa é uma máquina de etiquetas. Mas você pode fazer etiqueta numa etiqueta que você tem, pronta, escrita, né? de forma, né? A gente tem a máquina porque facilita, rapidinho você já faz a etiqueta para colar, ela é autoadesiva e aí ela facilita no dia a dia. Muito legal essa máquina, né, gente? Para quem tem muito filho, para quem tem uma rotina, mas também tem várias formas de você conseguir uma etiqueta também, né, gente? Sim. É porque ela é uma profissional da organização, ela precisa ter, né? Vamos lá, onde etiquetar a gaveta? Ela vai mostrar pra gente. Então, a gente criou essa gaveta aqui, que ela é a gaveta de etiquetas, né? Então, eu coloco ela de camisetas. Então, eu coloco ela bem aqui, de forma que, assim, ó, eu não tá atrapalhando o visual, mas assim que eu puxar, eu já sei que essa é de camisetas. Olha o segredinho da personal organizer. Amei. Vamos voltar aqui e continuar conversando? Vamos falar sobre as malas? Vamos. O que fazer com as malas, Rosângela? Então, geralmente a gente tem hoje muito aquelas camas que levantam, né? Sim, que tem aquele baú box, né? Eu oriento às vezes assim, eu tenho bastante malas, eu cheguei de viagem e eu tenho espaço no meu box. Então, eu posso colocar as malas vazias mesmo, fechadas, às vezes uma dentro da outra, porque geralmente você tem uma mala menor e a grande. Então, se a menor cabe dentro da grande, você põe dentro e põe embaixo da cama. Ah, eu não tenho cama box, mas no meu maleiro sobra um espaço. Então, eu posso pôr na parte de cima do meu maleiro. Lembrando sempre que as partes superiores e as partes muito embaixo são partes de difícil acesso.
Então, eu ponho aquilo que eu uso menos. Uso de vez em quando a mala de viagem. Então, eu posso pôr nessa parte superior. Não tenho espaço no meu maleiro, mas eu tenho um quartinho onde eu guardo as coisas. Então, proteja a sua mala com um TNT protetor, né? Não plástico também não. Proteja com um saco de TNT, um tecido. Envolva a mala com esse tecido e pode pôr no seu quartinho onde você guarda as coisas. Agora vamos falar um pouquinho de sapato. Sapatos. Porque hoje em dia, gente, há uma luta para espaço, né? Nas grandes cidades principalmente, os apartamentos estão ficando cada vez menores. Para quem tem pouco espaço, o que fazer com os sapatos? Então, a gente tem organizadores que podem ficar embaixo da cama, que são grandes, eles cabem em vários pares. Você, tipo uma caixa, um gavetão, existe esse tipo de organizador. Ele é bem grande, então não deu para trazer, mas ele fica embaixo da cama. Existem organizadores que você pode pôr atrás da porta, tipo aquelas sapateiras antigas. Existem daquelas ainda, elas existem, e existem outras que você põe o sapato em pezinho, assim, sem precisar pôr num saquinho, que às vezes dá a impressão que o sapato amassa. Que mais? E existem organizadores, tipo esse que a gente trouxe, que está aqui na bancada, que ele ocupa um pouquinho espaço. Dependendo do for, você pode fazer um espacinho no cantinho da sua casa com esses organizadores. Dá para pôr em caixa, dá para você usar cestos, sabe aqueles puffs? Existem puffs desmontáveis e que eles são abertos. Você tira uma tampa e ele tem um espaço dentro. Então, você também pode criar ali um espaço como sapateira. E bijuterias? Bijuterias. Você tem que categorizar e delimitar espaço. Para a bijuteria não desorganizar, você precisa ter um organizador para elas, né? Uma gaveta ou uma bancada, mas tem que ter um objeto organizador, uma caixa organizadora, ou até mesmo as próprias colmeias que a gente usa nas lingeries, a gente também pode usar na bijuteria. Eu acho que eu vou pegar aqui na bancada. Tem aqui, não tem? Tem sim. Um organizador de bijuteria. Vamos mostrar para quem está em casa? Aqui, qual foi o critério aqui que você usou? Na verdade, aqui a gente pôs um relógio que usa com frequência, as pulseiras, os colares e um relógio que usa de vez em quando. Certo. Aí, quando você põe, por exemplo, você pôs aqui no armário, então eu pego com frequência e eu já estou aqui, né? Tá mais fácil. Sempre mais fácil aquilo que eu uso com frequência. Entendi. Um organizador e aí os brincos, colares. E aí, que parte do guarda-roupa? Se você tem uma prateleira, você coloca na prateleira. Logo embaixo dos vestidos, você pode pôr cestinhos assim para organizar as bijuterias. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho dos filhos? Vamos. Como organizar o guarda-roupa das crianças? Que elas vão crescendo, vão querendo autonomia, importantíssimo, vão querendo se vestir, né? É um desafio, né? Manter o guarda-roupa organizado. Eu digo sempre assim, traga a criança para organizar junto com você. Né? Primeiro, para ela aprender qual foi o critério que você organizou o guarda-roupa dela. E se ela entender o critério, ela vai manter aquela organização com mais facilidade. Ensine a criança as dobras que você fez. Por exemplo, eu usei um livro para fazer uma dobra, então ensina. Cria etiquetas, né? Eu fiz uma organização infantil que a criança ainda não sabia ler. Então, como é que a gente vai manter se ela não sabe ler? Então, o que eu fiz? Eu fiz um dia desenhos, meias, blusinhas, calças, levei giz de cera e falei, vamos pintar? Pintamos. Pintou as calcinhas, pintou as camisetas, pintou as meias, recortamos e colamos aonde estava. Agora vamos identificar o seu guarda-roupa. Onde tinha meia, a gente colou a meia. Onde tinha camiseta, a gente colou a camiseta. A criança brincou e organizou. Toda vez que ela for pegar uma peça, pelo desenho ela consegue identificar onde está. E isso facilita. Então, a máxima da organização, visualizar, né, onde estão as peças. Onde estão as peças. Tudo que eu vejo, eu uso. Tudo tem que estar aos meus olhos. Tem participação, Elisângela Araújo. As camisetas que são dobradas na gaveta vão ficar amassadas? Não vão ficar amassadas. Não vão. Sabe por quê?
Sabe por que elas não ficam amassadas? Porque quando você faz a dobra certinha e padronizada, todas do mesmo tamanho, elas ficam justinhas. Elas não precisam, você não precisa, quando você põe uma pilha em cima da outra, você aperta a peça. Consequentemente, ela marca, né? Ela fica marcada e amassa. Quando você dobra assim, você coloca uma do ladinho da outra, só que você não aperta ela. A gente põe um do ladinho da outra, mas ela fica... Ela tem um espacinho ali, né? Tranquilo, ela não vai ficar amassada. Tem mais participação, Luciana Soares. Como colocar as roupas de ginástica na gaveta? Tenho muitas, pois são meu uniforme de trabalho. O uso de colmeias organizadoras é excelente para as roupas de ginástica. Excelente. Porque você delimita o espaço. Então, as colmeias que a nossa amiga ali vai nos mostrar como faz, elas são, assim, as queridinhas da organização. Porque elas delimitam o espaço e tudo volta para o lugar. E aí fica mais fácil de você manter. Existe esse modelo que ela vai fazer, que é como uma colmeia mesmo, e existe outras que são retangulares assim, e aí você coloca uma do ladinho da outra. Tem mais participação? Nayara Moraes, bom dia a todos, amo esse programa. Gostaria de saber como faço para organizar os sutiãs. Sutiãs de bojo, eles não podem ser dobrados. Então, eu tenho uma aqui que eu posso mostrar como que a gente faz. Então, a gente faz o seguinte no sutiã de bojo. A gente só fecha ele, aqui ele tá torcido, vamos fechar. A gente fecha, coloca tudo dentro aqui, ó, do bojo. Certo. E aí você põe assim na gaveta. Não pode dobrar. Não pode dobrar. Tem muitas pessoas que acabam fazendo isso aqui, né, ó. Aí vira o bojo. Não pode. Quando você faz isso, você estraga o bojo do sutiã. E a peça vai perdendo a durabilidade. Além de, com o tempo, começar a machucar, porque o bojo dobrou. Então, é sempre assim. E aí você vai pondo um em cima do outro. Põe uma aqui, põe outro aqui. Se você fizer isso bem dentro direitinho, ele não vai desmontar. Tá certo. Lembrando, gente, que a organização exterior lembra sempre como a gente tá no interior. Essa era a máxima da minha mãe. É. Vamos ver essa matéria e quem nos traz esse texto para nos refletir é a Djanira Silva. Certamente você já ouviu expressões assim: a casa é uma extensão do nosso próprio ser, do nosso próprio eu. E de fato, essa frase tem um grande fundo de verdade, porque nós externamos aquilo que está acontecendo no nosso interior. É como uma fonte que jorra de dentro para fora, é um movimento que vem de dentro. Isso se expressa na casa, no ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos. É sempre assim, uma extensão do interior para o exterior. É por isso que nós, principalmente nós mulheres, de vez em quando, precisamos tirar um tempinho e organizar as nossas coisas. É claro, é um movimento que vai de dentro para fora, mas que o externo também colabora, contribui e muito. Por exemplo, precisamos fazer uma revisão nos nossos pertences, nas roupas que nós não estamos mais usando. Uma roupa que há mais de um ano você não usa, certamente ela já não lhe pertence. Já passaram as 4 estações e você não usou aquela roupa, então outra pessoa pode estar precisando dela. E o bonito é que quando nós tiramos uma peça de roupa que já não estamos mais usando, nós damos a esta roupa o direito de fazer outra pessoa feliz. E damos a outra pessoa que vai recebê-la a alegria de ganhar algo que para ela é novo. Sapatos, por exemplo, nós mulheres gostamos tanto de sapatos, né? Mas não vale a pena guardar. Às vezes eles começam até a se desfazer, né? Sem uso, vai se desfazendo. Outro dia uma das minhas botas começou a se desfazer por falta de uso. E isso não é bom, nem para nós, nem para aqueles que estavam necessitados dessa doação que nós faríamos. Porque é interessante, são gestos pequenos, são atitudes, diríamos, simples, rotineiras, mas que têm uma influência muito grande
na nossa própria vida. Quando você retira os excessos, você se sente muito mais leve, muito mais aberta às novidades, porque a vida é um movimento constante, entra e sai. Quando você doa algo que já estava ali parado, já não te pertencia, você está dando a oportunidade de vir algo novo. Isso materialmente falando, mas isso também espiritualmente falando. E aí é que está o grande sentido, né? Nos relacionamentos principalmente. Às vezes nós estamos apegados a uma pessoa, a uma situação e não abrimos mão de jeito nenhum, só que ali já deu o que tinha de dar, não vale a pena insistir. Enquanto você está apegado àquela realidade, àquela pessoa, aquele relacionamento que já não frutifica, já não cresce, você está impedindo de outras pessoas chegarem com toda a novidade, com toda a leveza, com todo o frescor de uma nova primavera. Então reveja também os seus relacionamentos e organiza. Organiza a casa, organiza o armário do banheiro. Gente, quantas coisas a gente vai guardando no armário de banheiro. Restinho de creme, restinho de perfume, que já não serve mais. Amostra grátis, que vai só entulhando, fazendo volume, mas que já não tem utilidade. Faz uma limpeza, organiza tudo, tira os excessos. E isso vai refletir também na sua própria vida. Com relação aos relacionamentos, faça uma revisão dos relacionamentos que lhe trazem leveza, alegria e paz e daqueles que estão lhe desgastando sem perspectiva de futuro, de florescimento. E peça a Deus a graça e a sabedoria necessária para abrir mão daquilo que já não lhe pertence, para que você possa dar espaço às novidades que o próprio Deus tem para você a partir desses passos concretos de organização, de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Obrigada, de Janeira, como diz a Rosângela, falou tudo. Rosângela, como é que faz para procurar o teu serviço? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. É só me seguir lá no Instagram, @ro.reisorganize, ou quem quiser me chamar no WhatsApp, 11 991 18 40 34. Parabéns, Deus abençoe. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Gente, ficam assim, ó, os sapatos com essa forma de organização, né? Organizar é sempre muito bom. Gente, mais uma dica de livro, Conquistando a Liberdade Interior, curar as raízes da própria história, voltado para a alma feminina. Está com desconto, gente, de R$ 23,90 por R$ 16,73. Especial, né? Curadas para Amar. Nós estamos aí na expectativa do acampamento Curadas para Amar, especialmente para as mulheres. Sexta-feira, programa super especial com a Fernanda Zapparoli. Gabriela também vai estar conosco. Então, você pode adquirir este livro no 3186-2600 e também ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando. Gente, ela está de volta, Raide Alves. Bem-vinda ao Manhã Viva 2020. Que maravilha poder estar aqui, Pois logo é, aí no comecinho do coisa ano. boa, né? Estive aí no fim do ano, agora eu tô aqui no comecinho. Que bom, seja super Eu bem-vinda. fico muito feliz de poder estar Eu aqui. também fico. Então, tem tudo a ver com o tema, né? Hoje, Tudo o a ver, artesanato. super rápido, prático. Eu vi a participação pessoal ainda perguntando como que faz sem gastar muito. Pois é. E aqui tá a dica, Renata, porque é muito fácil. E eu já falei que o feltro, ele é um material muito fácil de achar e também muito barato. Então, aqui pra gente fazer essa colmeia, nós vamos usar feltros que você tenha em casa, ou se a pessoa quiser fazer com a decoração do quarto, se for um quartinho de bebê rosa, pode fazer também, é na escolha deles. A régua para a gente medir aqui o tamanho, esses prendedores de roupas que também são muito facinhos de achar, a caneta normal, uma tesoura, a cola de silicone ou uma cola quente. Ótimo, coisa super fácil. Super facinho. Então, vamos lá? Vamos. Para a gente começar, eu trouxe aqui, que eu já trouxe o passo a passo adiantado, mas a gente vai Certo. precisar de 4 tiras medindo 30 centímetros por 8 centímetros. E também
4 tiras medindo 24 centímetros por 8 centímetros. Então, como que vai ser? A gente vai colar aqui essas duas pontinhas para poder unir os feltros. Lembrando, gente, que todo o material vai estar no nosso Instagram, também os moldes, né? As medidas do feltro direitinho, tá bom? Então, aqui eu vou dar essa leve apertadinha para poder segurar. Renata, eu sempre gosto de falar que quando a gente utiliza cola, sempre coloca o necessário. Tanto a cola quente quanto essa cola de silicone, para não ficar aquilo vazando depois que terminar a peça, que fica feio, não fica um acabamento legal. Certo. Feito isso, nós vamos aqui dobrar esse feltro ao meio, dessa forma, para a gente fazer as nossas divisórias. Certo. Depois que nós fizermos isso, deixa eu mostrar ali, a gente vai passar a cola aqui nessa parte de baixo. Certo. Sempre, olha só como eu passo bem pouquinho, tá vendo? Porque senão ele até atrapalha também na hora de fazer a divisória. Porque se eu passar muito, quando colocar meia ou as nossas peças, ele vai ficar atrapalhando aqui a cola. Então, sempre um pouquinho. O prendedor. Por que eu utilizo o prendedor? Para a gente poder marcar bem aqui o meio da nossa divisória. Para segurar. Você está vendo que aqui eu estou com ele bem marcadinho aqui. Entendi. Tá vendo? Então é por isso que eu faço... Tá mesmo, gente. Olha aqui como tá marcadinho, ó. É por isso que eu faço o auxílio aqui do nosso prendedor, nas pontinhas. Tá bem marcadinho E aqui, ó. coloco um aqui no meio, para ele poder deixar bem marcadinho assim. Certo. Depois vou colar aqui para finalizar. Raide, eu tenho uma notícia para te dar. Temos 5 minutos. Perfeito. Eu não falei que era muito fácil, rápido. Vai então dar vamos super correr. tempo. Vai dar tempo sim, olha só. Feito isso, já está pronto. Se eu abrir aqui, nós já temos 2 divisórias. Nossa, amei. Uma aqui e uma Meu aqui Deus, embaixo. eu amei. Depois, eu não vou repetir aqui o processo, mas vocês podem fazer o processo em todas as outras etapas. Certo. E pra gente unir Certo. aqui, nós vamos, olha só, dobrei aqui ao meio. Vou passar um pouquinho de cola e... Você dobrou ao meio, aqui já Isso, estava a pronta. divisória, tá? Não, ó, aqui nós temos uma divisória Certo, e eu certo. dobrei aqui ao meio. Certo. Feito isso, é só você encostar aqui na outra e ir fazendo. Eu vou mostrar aqui a peça pronta, que vai ficar mais fácil de entender. Gente, olha que gracinha que fica. Tá vendo? Você pode escolher todas as cores. Sim. Vai fazer para você escolhe a cor, para o seu esposo, para o seu Isso. filho. E o bacana também falar rapidinho que a personal, ela falou sobre o guarda-roupa, que é diferente um do outro. E as gavetas também são tamanhos diferentes. Então aqui é apenas Exato. uma referência. O pessoal de casa pode fazer com quantas colmeias eles quiserem. Então eu espero que o pessoal aí tenha gostado. Olha só, perfeito. Eu pra amei. gente colocar E pode, ali. como você falou, você pode adequar ao tamanho da gaveta. Por isso que eu gostei dessa colmeia personalizada, barata e rápida. Muito. Tá vendo? Ó? Pronto, já terminou. Já terminou, deu certo. Já terminou. Obrigada, Eu que Raide. agradeço. Amei, viu? Obrigada a você. Passa teu contato. Meu Instagram, Alves Raide, e o WhatsApp é Alves Raide, pessoal, com Y no final, tá? Tá certo. Meu WhatsApp é 12 991 24 6543. Da próxima vez você vai dizer por que desse nome de novo, tá bom? Pode deixar, e eu vou perguntar lá em casa. Gente, o Vem Louvar tá chegando, vem passar carnaval na Canção Nova, vem se divertir porque é bom demais. Eu vou ler aqui, ó, de 21 a 25 de fevereiro, o Vem Louvar vai ser muito animado. Cantai a Deus com alegria. Shows com Antônio Alves, Cosme, Jaque Trevisan, Banda Forronaré, Banda São Francisco, Sinal de Paz, Luau com Brás Oz. Gente, vai ser demais esse carnaval. Vem louvar.
Dá tempo de você organizar sua caravana, dá tempo de você vir passar carnaval na Canção Nova, tá pertinho, principalmente o pessoal que mora aqui na Redondeza. Amanhã é quinta-feira de adoração, a gente volta sexta-feira com um programa para nós mulheres, Curadas para Amar, já no ritmo do acampamento Curadas para Amar, com Fernanda Zaparoli e Gabriela cantando pra gente, vai ser muito bom. Eu espero por você até sexta-feira, com a graça de Deus. Continue ligadinho na nossa programação. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja luz para as nações. Não merece chegar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.